Graça e paz a todos da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Sejam todos bem-vindos e aconselho de antemão que vocês assistam até o final, porque são conhecimentos muito importantes para a nossa edificação, para a nossa consciência do qual maravilhoso é o Criador, do qual maravilhoso é seu Filho, e enviar o Filho dele para instituir a nova aliança, a necessidade e o qual grandiosa é essa aliança. Não vou falar da aliança hoje, vou falar a respeito das cartas que João envia a 7 igrejas localizadas na Turquia. É bem interessante, não dá para falar de tudo, eu vou fazer um resumo por isso e vou colocar muitas outras mensagens que vai dar alinhamento, então vocês, por favor, acompanhem até o final, tá? Vai ser enriquecedor. Então, glórias a Deus, e que tudo que for colocado aqui seja para a glória dele, sempre, amém? Antes eu vou ler primeiro João, que está muito ligado ao Apocalipse está ligado às cartas de João. 1 João capítulo 4, a partir do versos 2 vai dizer: vocês podem conhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles, está no plural, tá? Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então tudo que for colocar aqui, que vai ser colocado aqui, basicamente vai se referir a esse espírito do erro, como que age. E nós precisamos estar muito esclarecidos a respeito desses assuntos. Eu li apenas 4 versículos, mas cheio de revelação, cheio de esclarecimento, bem esclarecido. Por quê? É importante que a gente entenda essa questão que não pode haver alinhamento entre o Espírito de Deus e o mundo. O que opera no mundo não procede de Deus. Aqui é interessante que ele coloca: nós viemos de Deus. E temos que ficar muito esclarecidos a esse respeito. Como que é vir de Deus? O Evangelho vai colocar, o próprio Filho Yeshua diz que ninguém poderia vir a ele se o Senhor não o enviasse. Então, vir de Deus representa que essa pessoa, ela deu ouvido à voz do Espírito, ela não é uma pessoa orgulhosa, não é uma pessoa difícil de ter o coração transformado num coração de carne, porque Ezequiel vai falar desse novo coração de carne, um novo espírito. E Hebreus vai falar que não seria necessário que se ensinassem: olha, conheça o Senhor, porque o próprio Criador, ele agiria nesse sentido. Então, está tudo alinhado no sentido do despertar, do ouvir a voz do Espírito, de dar ouvido ao seu Criador, ser sensível, e a partir daí o Senhor vai operando através dos conhecimentos que adquirimos ao longo da nossa trajetória de vida,
e o conhecimento primordial, a palavra do Senhor. Então, ao se deparar ao conhecimento da Bíblia, para querer saber, né, qual é o sentido da vida, o sentido da vida humana, o que vem depois da morte, será que vem algo depois? Então, muitos correm para a palavra de Deus para querer conhecer a Deus, porque sobre Deus é falado mundialmente, no mundo inteiro. Porém, aqui João está colocando uma questão muito importante, a questão do confessar que o Filho veio em carne. Aí já entra a questão doutrinária, né? A questão cultural, de ensinos desde lá de trás. Tem os povos que temem ao Criador, tem a reverência ao Criador e levou esse conhecimento de geração em geração. O patamar aqui já é outro. O reconhecimento de que Yeshua veio em carne. E a partir daí, por que ele veio em carne? Por que o Senhor enviou o Filho? Qual a necessidade de estabelecer uma nova aliança? Vamos entrando no conhecimento que importa a nossa consciência e o nosso futuro, o futuro da alma, o futuro do espírito. O que vai acontecer? Essa terra ela vai ficar aqui para sempre. Então a palavra, a Bíblia vai responder todas essas perguntas, até que nos tornamos fortalecidos, edificados, santos, firmados, sem inconstâncias, mas com uma clareza. Dentro desses conhecimentos, nós que vamos professar o Cristo através das religiões, porque tudo tem um processo, né? Até que somos de fato libertos, conhecendo a verdade, nos aprofundando na verdade, vamos adquirindo mais conhecimento, então chegamos a um patamar forte, que é o alicerce, né? Estamos ali alicerçados. Então, o conhecimento nos proporciona isso. A questão é que tem conhecimento para todo lado, e tem aqueles que passam conhecimentos vagos, então as pessoas ficam sempre estacionadas. E esse conhecimento que eu vou trazer aqui hoje é interessantíssimo, porque vai falar das 7 igrejas. Não vou ler tudo, embora eu fiz um resumo, fiz uma pesquisa para falar um pouco de algumas, né, até Pérgamo. Eu vou ler a carta enviada à igreja de Pérgamo, tá? Que vai dizer, tá aqui em Apocalipse 2, a partir do versos 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então agora vai vir aqui uma enxurrada de informações, mas conteúdos maravilhosos, como por exemplo essa pedra. É conhecido que
Pérgamo, hoje conhecida como Bérgamo, tem um acervo muito grande histórico, acervo de ruínas, né? Onde as pessoas podem testificar da história ali, mas em ruínas. E esse detalhe da Pedra Branca, nos templos ali, há divindades, porque hoje Pérgamo é conhecida como, já antes, né, a Pérgamo antiga, ela se destacou por se tornar uma cidade cultural, política. Então, ali era o centro, né, o centro da movimentação. Então, as pessoas estavam voltadas para Pérgamo. E a palavra Pérgamo vem de pergaminho, tá? Porque também em Pérgamo, eu vou colocar Pérgamo para não ficar, né, confuso. É onde historicamente, né, se conhece que está lá a segunda maior biblioteca, mas não a segunda maior biblioteca hoje, moderna, como nós, né, conhecemos, mas antigamente está lá nas ruínas, mas era conhecida como a cidade que tinha ali a segunda maior biblioteca. Então, percebe-se que era um tempo onde as pessoas buscavam conhecimento, onde muitos deuses eram cultuados. Depois eu vou passar aqui o nome de alguns para vocês. Muitos deuses eram cultuados. E esse detalhe da pedra é colocado aqui pelo Salvador na visão, para João, porque ali havia a questão da sentença. Quem fosse condenado receberia uma pedrinha branca, uma pedrinha preta. Quem fosse absolvido, uma pedrinha branca. Então, tem essa linguagem para que as pessoas daquela época entendessem e não se contaminassem com os ídolos, porque isso ocorreu, né? Como está escrito aqui, a questão aqui no versos 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas e produzindo-os a introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Então, o que era feito ali naquela cidade era atribuído aos ídolos, tá? Então, isso era sério. Mas a cidade de Pérgamo, ela tem mais a nos ensinar, tá? Eu anotei algumas coisinhas aqui e eu vou ter que ler, porque é muito interessante. Aqui, ó, a carta à igreja de Éfeso. Eu vou ler aqui o início de como Yeshua se apresenta a João. É bem interessante, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. E aqui a igreja de Esmirna, como que ele se apresenta? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva:
Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que vocês está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, em Éfeso, o Senhor, ele se apresenta estando ali, né, entre esses sete candelabros, né, porque as 7 estrelas, elas representam 7 anjos e 7 igrejas, que são a igreja aqui que João envia essas cartas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, ele está falando no entendimento que ele está em meio a essas 7 igrejas. Ele está provendo, ele está assistindo, ele está enviando palavras para que o povo tivesse conforto e confiasse. Chegando até, em caso de morte, seriam recompensados. Então, de uma forma especial a cada uma, ele, né, envia ali a sua mensagem a João, mensagem de advertência e mensagem de advertência, mensagem de conforto e ânimo, e bom ânimo, para que eles tivessem bom ânimo. E por que eu li Éfeso e Esmirna? Porque está próximo, né? Muito próximo de Pérgamo. São 100, de Pérgamo para Esmirna são 100 quilômetros, né? Depois eu vou ver isso direitinho. Tanto que hoje, né, é importante saber a localização de Pérgamo, que é Pérgamo, para a gente entender essa coisa, porque tem pessoas que estão colocando, e eu já entendi de forma errônea, colocando como se o Satanás está lá ou vem de lá, né? Então, a cidade de Pérgamo, ela foi fundada no século 3 a.C. E ela era conhecida como a capital da dinastia, tornou-se uma cidade de centro cultural e político, como coloquei para vocês. Porém, no que se refere à idolatria, tá? Eram levantados altares. O altar em Pérgamo era dedicado a Zeus e a deusa Atenas. Cultura helenística, entre outros templos como Esculápio, um deus da medicina. Então, a cidade, além de ser um centro cultural, os olhares estavam ali de Éfeso, de Esmirna e das outras para Pérgamo, porque ela se destacava, né, de uma forma negativa. Então imagina aí a situação desses cristãos, né, a perseguição, como que era. Eles eram minoria. Não era dada a eles, né, a oportunidade de professar, de falar, porque ali houve uma perseguição severa, houve a morte de muitos. Então o povo estava lidando com o inimigo, agindo de forma muito terrível, porque era o início, né, para destruir, para eliminar esses que propagavam, esses que estavam perseverando. Então, é interessante conhecer a história para a gente ver o quanto que esse povo perseverou, e muitos até, no caso, né, até chegando a serem mortos, mas perseveraram, né, em uma cidade que a maioria estavam voltadas para os deuses,
para as divindades, para os seus cultos, para os seus altares, porque eles entendiam que o que eles conseguiam, e é uma cultura, como coloca aqui, deixa eu ler aqui novamente, helenística, porque é uma cultura antiga, né, trazendo aí de geração. Entendiam eles que eles conseguiam suas riquezas, suas vitalidades através dos seus deuses. E isso não é de agora. Se for estudar aí a história egípcia, então a questão da idolatria, o coração do povo duro estava sempre voltado para Baal, para Balaão, para esses deuses, né? Entre aspas, deuses com D minúsculos, que nada podia fazer por eles. Então, Yeshua vem em uma época onde estabelecer a nova aliança trouxe para esses que deram ouvido à voz do Senhor, por isso que eu li João, deram ouvido à voz e creram verdadeiramente que era o Filho de Deus, que se cumpriu o que nas Escrituras fora dito através dele, e que agora eles tinham paz, agora eles podiam crer, né, no Deus verdadeiro, né, e no propósito do Senhor. Então foi um tempo de transição muito difícil, né, de um tempo onde o que predominava, a idolatria, a rebeldia, a crueldade, e mesmo sendo minoria, essas pessoas fizeram diferença e trouxeram um reboliço grandioso, ao ponto do Senhor chamar ou manter João ali em vida para dar essas visões e trazer palavras de encorajamento para eles. Continuando, hoje a cidade, como eu falei, ela é conhecida como Bérgamo. Ela faz parte da Turquia, é uma cidade e distrito da província de Esmirna, porque está ali muito próximo, como eu coloquei, né? Na região Ageu da Turquia. O distrito tem, é interessante isso aqui, ó, os dados, né, da população e do território. O distrito tem 1.544 km² de área, isso feito em dezembro de 2021. E a população, 104.980 habitantes. Essa é a densidade, né? Sendo que 68 habitantes por metro quadrado. Ok. Embora, é claro, né, a maioria aí vive nas cidades. Agora vamos para uma parte aqui, porque a minha curiosidade, né? Aí eu fiquei me questionando assim, puxa vida, é uma cidade de peso, porque por que não se fala tanto? Porque a gente não sabe muito dela. Aí eu fui pesquisar para querer saber mais, né? Qual é a forma de gerenciamento de Pérgamo, né? Quem são? Já que a Bíblia está aqui afirmando, é onde está o trono de Satanás, e aí vai esclarecendo, a palavra vai esclarecendo o trono. Por que trono? Porque lá ele era reverenciado de forma forte, né? Lá ele tinha seus apoiadores, ele conseguiu seus súditos, que estava trazendo ensinos errados ao povo. Aí a gente vai entender a linguagem, porque das advertências das cartas. O Senhor está advertindo, cuidado com os ensinos, né? Eu vou voltar, depois eu venho aqui. Ensinos dos Nicolaítas, né? Quem eram os Nicolaítas? É importante a gente estar inteirado a respeito desse povo. Os Nicolaítas vem do nome, né, do termo Nikolaitai, que em grego significa isso, né? Nikolaitai. Mas há uma interpretação, né,
são o quê? Conhecidos como vencedores sobre o povo. Os dominadores do povo era um grupo que se opunham aos ensinamentos e costumes da igreja primitiva, sendo considerados uma heresia. Aí agora você imagina, né? Porque o Evangelho vai descrever que o apóstolo Paulo ele ficou por 2 anos e meio, aproximadamente, falando, ensinando. Tem até vídeos aí, filmes que falam muito claramente, é muito interessante. E a luta, né, desse homem e a perseverança para chegar nesse ambiente e o quanto de pessoas que foram transformadas aí, entendendo que aqueles deuses não poderiam dar vida eterna para elas, trazendo o Evangelho e o conhecimento do que foi feito através do Filho. Eles entendem então palavras proféticas cumpridas no Filho, e agora esse tempo, esse novo tempo, essa nova aliança. E era a esperança que foi a esperança que eles se apegaram e fizeram prodígios, né? Então, conhecendo a história, se entende as perseguições. João também, ele viveu um tempo nessa cidade, né? Inclusive, está aqui a razão dele enviar essa carta, né? Dada por Cristo, dada pelo Salvador. Então, gente, são muitas informações, eu quero colocar somente aqui algo focado, né? A cidade de Pérgamo. E vamos lá. Eu queria saber, peraí, como que essa cidade é gerenciada, né? Porque a cidade, ela se tornou um sítio histórico, né? Uma cidade histórica. Aí, o que eu encontrei, né? Porque não tem essa coisa do gerenciamento embora lá atrás, quando era Pérgamo, foi uma cidade considerada um centro cultural e político, mas ela não se manteve assim, porque tem uma história muito pesada em cima aí, né? Então, essa questão de gestão a gente não encontra, justamente por ela ter se tornado patrimônio da Unesco, patrimônio mundial. Então, quem é que administra? ONGs e entidades, ONGs e entidades não relatadas, né? Se pesquisar mais, pode ser que se encontre, mas não achei. Fica evidente que essas entidades, a Unesco e tantas outras, estão essa questão administrativa da cidade, porque é uma cidade ruim, é uma cidade cultural, está em cargo dessas ONGs, dessas instituições, a preservar e também a manter sobre o controle, né? Porque aí não pode construir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ali, com certeza, o que tem de acervo, de conhecimento que tinha nessas bibliotecas, está no poder desses. Então, não é todo mundo que vai ter esse tipo de conhecimento, né? Então, está incluído aí esse escritório de gestão do patrimônio, né? Órgãos consultivos e de coordenação. É administrada também pelo distrito dentro da província de Esmirna, na região do Ageu. Então, a cidade mais próxima de Pérgamo é Esmirna, né? Também pode ser que essa parte de administrar esteja a cargo aí da mesma administração de Esmirna. Mas o interessante aqui porque é muito forte quando a gente vai ler uma mensagem bíblica e aqui ela está relatando que em certo local está o trono de Satanás, onde Satanás habita.
E cheguei no ponto-chave, porque a gente tem que entender a palavra de modo espiritual. Temos que entender. Do mesmo modo que as pessoas hoje insistem em colocar o Senhor em um país, em uma nação, em um determinado grupo, porque Coríntios vai dizer o quê? Que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Então, se nós somos templo e morada do Espírito Santo pela consciência de que a palavra do Senhor nos dá o procedimento para viver em fé e confiar no que foi feito por nós, do mesmo modo, do lado das trevas, quando a gente vai para uma afirmação como essa, tal lugar está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Então aí, por uma questão histórica, e por isso que a gente não vê pessoas que estudam a história relatar a respeito disso e nem ler, porque tem que se aprofundar. Mas entendendo do lado espiritual, se compreende, como diz a carta de João, que muitos têm se feito anticristos. Então, onde que o anticristo vai estar sendo representado, já que ele não pode habitar, nas pessoas, mas ele contamina a mente através de conhecimento, desvinculando a verdade, trazendo conceitos errôneos e aí levando muitos ao engano, muitos à idolatria, muitos à perdição, a rejeição ao Evangelho, a rejeição de que Yeshua, o Filho, veio em carne, não aceitando. Tem aqueles que têm dificuldades, porque uma questão cultural, como eu coloquei lá atrás, entende que Cristo, Yeshua, é um profeta, então foram ensinados a respeito do Criador, foram levando os evangelhos não, o que foi dado pelos profetas, adiante para conhecimento das suas gerações, mas não aceitam, porque precisa entender a palavra historicamente e o que a letra nos revela de modo espiritual. E o Senhor está fazendo isso, glórias a Ele que pode todas as coisas. Então, é crucial que a gente, nesses últimos tempos, entenda essa questão do Satanás, do anticristo, onde que ele se revela, onde que ele está agindo. Então, tudo que leva para o lado da idolatria e da negação, ele está agindo. Tudo por quê? Por causa da rebeldia, das rebeliões, dos filhos da serpente, por conta de conhecimentos deturpados, de conhecimentos rasos, da ignorância, resumindo. Através da ignorância, do não conhecimento da verdade que nos liberta, as pessoas cultuam esse ser condenado, vou colocar assim, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Desde do início dos tempos, se conseguiu ludibriar, enganar a criação do Senhor através de propostas de conquistas. Como já tem vídeo aí colocado desde o início, o vídeo maravilhoso, acontecimentos, que vai falar desse processo do final dos tempos, do porquê do arrebatamento. Então, nós devemos nos atentar, tem um lugar onde Satanás habita. Satanás, ele não ele não pode ser, entendido como uma divindade poderosa que pode se apossar de corpos, ou pode ter um trono, de reverência única. Lá foi um tempo de transição, como eu coloquei, um tempo de conhecimento do Evangelho, e onde houve um agir muito forte do inimigo, agindo em pessoas que estavam voltadas à idolatria, voltadas a seus deuses, porque entendiam que eles conseguiam suas riquezas, seus status, seus poderios,
todas as suas conquistas eram por conta das divindades. Esses foram usados para perseguir a igreja. A igreja foi perseguida, porém ela teve êxito, porque o Criador estava no controle e está no controle sempre. Porém era minoria, e essa minoria sofreu dificuldades, perdas, situações complicadas para levar adiante de boca em boca ou passando conhecimento através dos pergaminos, para que nós hoje tenhamos conhecimento da Bíblia, de como ocorreu a perseguição lá atrás. E ao decorrer das gerações, essa perseguição ela foi sendo elaborada, por conta que sempre houve os idólatras, sempre houve a linhagem da serpente, sempre houve a ignorância daqueles que se sujeitam a ensinos errôneos. Então o que há no mundo hoje? Uma dificuldade de absorver a palavra do Senhor, entendê-la de forma espiritual e não dar força ao inimigo das nossas almas como se ele tivesse a autoridade de nos destruir. Depois que a gente passa a ter o conhecimento bíblico, não. Mas se é uma pessoa que tem conhecimentos rasos e está nos conhecimentos errôneos, essa pessoa certamente vai passar por situações complicadas. Até o ponto de desfalecer sem entendimento. Por quê? Porque é o Criador que dá a revelação, é o Criador que chama, é o Criador que prepara para enviar para o Filho, através do conhecimento. O que a palavra diz? Vocês errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o que nós precisamos é do conhecimento. E fica muito evidente, né, que na hora da gente apontar esse é o Satanás, a gente tem que estar atento aos anticristos, porque são antes. E o que eles defendem, o que eles oferecem como conhecimentos, o conteúdo de conhecimentos, se está negando ao Filho, ou está na ignorância, nos ensinos errôneos, mas se são muito bem elaborados e eloquentes, esses são a linhagem da serpente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Turquia tem muita história, tanto do povo guerreiro que perseverou até o final, como daqueles que continuam, né, nas suas crenças. E a gente tem que destacar no sentido de abrir os olhos e entender o que essas pessoas defendem. Quais são as propostas delas para o mundo, porque o mundo não está alinhado à vontade do Senhor. Nós estamos no mundo, mas não podemos fazer parte dos conceitos do mundo, porque a maioria, em peso, ou dorme, ou estão em conceitos errados. Por isso nego o Evangelho, que é o poder de Deus, para todo aquele que crê, né? Então, seria maravilhoso se todos despertassem pelo conhecimento, mas muitos se tornam muito confusos, porque não entendem. E precisa aí de um coração humilde, de uma mente, né, tranquila para entender que a palavra do Senhor é verdadeira, que o Evangelho é o poder de Deus, e que a gente precisa estar preparado, porque o Senhor está dando tempo para que muitos sejam alcançados e libertos. Amém? Então, achei muito interessante falar a respeito de Pérgamo. Antes, quando foi fundada, era conhecida como uma cidade cultural e política, uma cidade que se destacava pelo conhecimento que ela, né, podia dar ali para o povo, uma segunda biblioteca, né, maior do mundo. Tem um acervo cultural imenso, histórico, em ruínas, e muita coisa para conhecer, né, através do que a história aí relata, do que a Bíblia relata. É interessante a gente buscar um pouquinho mais de conhecimento da arqueologia e saber que é uma cidade que ela é preservada, porque a história dela, né, precisa ser conhecida, né, graças ao Criador.
Então, muito do que nos foi negado, eu creio, né, que o Espírito Santo torna possível a gente buscar. A gente está num tempo de conhecimento para todo lado. Então, usar um pouco do nosso tempo para saber mais, né? Para a gente não falar ao vento palavras que não edificam, que não faz sentido. Então, hoje, como eu estava colocando, né? Essa questão do Satanás, o mundo inteiro está tomando desse cálice, o mundo inteiro no sentido de que até que as pessoas passam a conhecer a verdade, corre o risco de estar aí voltada às idolatrias que foram impostas. Gerações a gerações têm consumido esse tipo de conhecimentos. Se a pessoa estiver voltada a divindades que não há ao Filho, se a pessoa estiver colocando mediação entre ela e o Criador, senão ao Filho, ela está inundada em conceitos errôneos. E aí é onde mora o perigo. Cabe a nós, né, deixar bem claro que não há salvação. Se você pratica a lei, saiba que a circuncisão não te justifica. Quem justifica é Yeshua. É importante ter zelo, observar a palavra, procurar se santificar e viver em reta justiça, porém com a consciência de que a salvação depende da nossa fé no que foi feito por nós. E as palavras do Mestre, do Senhor Salvador Yeshua, nos santifica. O que veio dele é para nos purificar. Então é suficiente, amém? Então fiquem na paz, né? Você que acompanhou e assistiu até aqui, obrigado. E que você busque mais ainda se nutrir, amém? Que o Senhor nos mantenha firmes e fortes nos propósitos dele. Fiquem todos na paz, pessoal.